Bom dia, voltamos. Tudo bom, meus amores? Tudo legalzinho com vocês? Tá todo mundo bem? Tranquilo? Como a gente combinou na aula passada, né? Eu coloquei atividade para vocês, a lição 16 e a lição 18, e passei uma atividade fotocopiada. A gente vai fazer a correção agora das lições, tá? Na próxima aula a gente faz a correção da fotocopiada, tá bem? Para que não fique muita coisa, muito volume de conteúdo para vocês. Mas aí quando for na próxima aulinha, bem no iniciozinho, quando a gente se encontrar, quando eu der bom dia, já é a atividade que a gente vai corrigir, tá? Então agora vocês vão pegar o materialzinho de vocês, ó, esse aqui para a gente encerrar, tá? Lá na página 246, na lição de casa 16, porque aqui a gente faz uma retomada, meus amores, do que a gente viu na aula passada. A gente falou sobre fonemas, encontros vocálicos, encontro consonantal, é que aqui do lado tá a cola da tia, tá? Pra gente não se perder. Dígrafos, tá? Então, aqui a gente faz uma retomada desse conteúdozinho, só para ver como foi que ficou na mente de vocês. A gente dá continuidade, encerra esse materialzinho que a gente está com ele em mãos, para depois retomar, reiniciar, pegar material novo, conteúdo novo, para as nossas avaliações. A aula está sendo gravada, tá? Para que vocês tirem dúvidas depois, se não está entendendo, eu vou lá e vejo de novo, faço uma pausa. Não entendi, tia. Eu vou lá, parou, volto. Tá tudo certo, tá? Então, aí na lição de casa 16, tem falando sobre dígrafos, que a gente viu lá no finalzinho da aula passada, que são duas consoantes, né? Dois fonemas, sons, que vão se unir para formar apenas um fonema, tá? Aí ele fala assim, ó. Os dígrafos estão destacados nas palavras abaixo. Separe as sílabas de cada uma delas. Aí aqui a gente vai ver que tem dígrafo que se separa e dígrafo que não se separa. Lá, a primeira palavrinha tem piscina. Cadê, tia, o dígrafo? Tá aqui, ó. O S e o C, que faz o sonzinho só de S, né? Ó, piscina. Piscina. A gente tem o S e o C com o sonzinho só de S. Piscina. Aí a gente vai lembrar que eles vão ficar em sílabas separadas. Sílabas separadas. Então, aqui eu tenho uma palavra trissílaba, tá? E os dígrafos vão ficar separados. Esquilo. Lembrando que o que, o i e o que, o uzinho não pode ser pronunciado para que ele seja considerado um dígrafo. Se eu, na palavra quase, por exemplo, pronuncio o U, então aí eu não tenho um dígrafo, eu tenho que ter que, o E, que, o I, ou G, o E e o G, o I, certo? Aí aqui, ó, esquilo. Olha aqui, gente, aqui eu tenho um encontro consonantal, tem ou não tem? No S com o Q, e tem o Q, o I, o U e o I aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um separado e o outro junto? Esquilo. Esse que, o i fica junto, tá? E o uzinho não é pronunciado. Excelente. Excelente. Outro sonzinho de S que a gente tem aqui, ó. Temos 4 sílabas. Qual é a classificação, tia? Polissílaba. Polissílaba. Excelente. Lembrando que aqui eu tenho, ó, outro encontro vocálicozinho aqui, ó. É o N e o T, mas eles ficam separados. Então, aqui, ó, esse que está formando só um sonzinho vai ficar separado. Cachorrinho. Olha que interessante essa palavra, gente. Cachorrinho. Eu tenho quantos dígrafos? Não lembro, tia. Tem aquela tabelinha da aula passada? Lá no slidezinho que a gente fez uma tabelinha, eu tenho, ó, cachorrinho. Eu tenho CH, que é o som do X. Tenho RR, tá aqui, ó, RR do ri, ri. E eu tenho o Nzinho aqui, ó, NO, nho, cachorrinho. Enquanto no som do X, o CH fica juntinho na mesma sílaba, o RR se separa. Um fica na sílaba anterior e o outro fica na sílaba posterior. E o NH fica tudo junto.
tá certo? Cachorrinho. Quantas sílabas, tia? Vamos lá contar. 1, 2, 3, 4. Tenho mais uma polissílaba, né? Certo. Passageiro. E aí? O SS, sílabas separadas. Um S na anterior e um S na posterior. Tudo bem? Fogueira. Tá vendo que eu não pronuncio o U? O Uzinho tá aqui, ó. Mas ele não é pronunciado. Então, eu tenho um dígrafo. Fogueira. Eu tenho a palavra que está dividida em 3 sílabas, portanto, ela é trissílaba. Joinha? Tudo ok? Beleza, meus amores. Na segunda questão, circule os encontros vocálicos nas palavras abaixo e classifique-os em ditongos e hiatos. Ditongos e hiatos. Bora lembrar lá. O que são os ditongos? 2 vogais na mesma sílaba. Tem o ditongo crescente e o ditongo decrescente. Quando é que ele é crescente? Da mais forte para mais... Não, da mais fraca para mais forte, quando ele é crescente, né? Crescente, da mais fraca para mais forte. A decrescente é da mais forte para mais fraca, certo? Eu tinha confundindo aqui. De novo, nós temos ditongo crescente, da mais fraca para mais forte, e o decrescente, do mais forte para o mais fraco. Isso é vogal e semivogal, ou o contrário, de semivogal para vogal, tá? Aí aqui eu tenho, ó, teatro, A. E o que é o hiato? O hiato, eu tenho o encontro de 2 ou mais vogais, só que eles estão juntos dentro da palavra quando ela está juntinha. Quando eu faço a separação silábica, essas vogais ficam em sílabas diferentes, certo? Então, aqui eu tenho, ó, teatro. Olha aí, teatro. Quando eu falo isso, o T com o E fica numa sílaba, o A fica separado e o TRO separado. Se eu separei o A do E, então eu vou ter um hiato. Tá aqui, ó. Hiato. Teatro. Sílabas separadas eu tenho hiato. Aí eu tenho aqui, ó, peneira. Peneira. Quando eu faço a separação silábica, o E e o I ficam juntos. Ó, peneira. E esse izinho fica apagadinho, não fica? Então tem um vogal e semivogal. Peneira. Se os dois, as duas vogais ficam juntas, então eu tenho um ditongo. Beleza. Noite. Noite. É noite ou é noite? Noite. O O e o I vão ficar na mesma sílaba. Então eu tenho um ditongo. Já na palavra riacho, ó, riacho, o I e o O se separam. Se eles ficam em sílabas separadas, ele é um hiato. Perfeito? Tudo bem? Até aqui, tudo joinha? Certo. Vamos para a próxima, tá? Lá na lição 18, tia e a 17, a tia Aline vai trabalhar com vocês, tá? Porque essa é a parte de produção textual, vai ficar com ela, tá bom? Lição 18. Lá na página 249. Eu tenho assim: quer conhecer um pouco mais sobre a história da escrita? Então leia o texto abaixo com bastante atenção. Acompanhe a leitura comigo. Com o passar do tempo, além de coletar e caçar, os homens começaram a produzir seu próprio alimento, criando animais e plantando. Aperfeiçoaram tanto essas atividades que acabaram produzindo mais comida do que precisavam. Essas sobras, a que damos o nome de excedente, a feirinha que a gente faz ali, que coloca na despensa, deixa guardadinho lá um tempinho, passaram a ser armazenadas para épocas de pouca produção, como o inverno, por exemplo. Aos poucos, foram descobrindo que podiam produzir excedentes cada vez maiores, para trocar por coisas que não tinham, que eles não tinham, né? Eu tenho mais e troco com alguém que tem alguma coisa que eu preciso e tem menos daquilo que eu tenho muito para oferecer. Isso acabou criando a necessidade de inventar sistemas de anotação.
para controlar o que era guardado ou trocado. Né? As anotações para controle, organização, do que entra, do que sai, do que eu estou dando, do que eu estou recebendo. No começo, faziam desenhos daquilo que guardavam ou trocavam. Com o tempo, foram substituindo esses desenhos por formas mais simplificadas que facilitavam a anotação. Esses desenhos simplificados, que hoje chamamos de pictogramas, representavam seres e objetos. A combinação de vários desenhos expressava uma ideia. Estava inventada a escrita pictográfica. Aí tem aqui, ó, os pictogramas representam tanto ideias quanto objetos. Vários traços descendo do céu significa noite. 2 traços cruzados significam inimizade, parte, corta, né? 2 traços paralelos significam amizades, andar lado a lado. Tudo bem? Aí tem aqui a questão. Passa aqui o slide para a gente acompanhar. De acordo com as informações do texto, o que provocou a necessidade de se criar um sistema de anotação? Controlar. A ideia era controlar aquilo que a gente dava e aquilo que a gente recebia. O que era guardado, que a gente tinha na nossa despensa, que era a nossa reserva, e aquilo que a gente entregava ao outro. Era um controle. Aí tem aqui, ó, a criação de sistemas de anotação aconteceu pela necessidade que tinham de controlar o que era guardado ou trocado. É um estoque. Para saber aquilo que eu tenho em excesso e eu posso trocar e aquilo que eu preciso receber, certo? Como eram representadas essas primeiras anotações? Por meios de desenhos. Aí vocês vão depois procurar pinturas rupestres. São pinturas feitas nas paredes das cavernas, que os nossos antepassados usavam essas escritas, essas pinturas, para contar a história deles, o dia a dia, para a gente saber da cultura deles. Hoje em dia a gente estuda essas pinturas, a gente vai num parque nacional, lá a gente encontra várias dessas pinturas e faz a leitura da vida deles. Aí eles anotavam os animais, quando eles caçavam, pescavam, o que eles encontravam, a divisão de trabalho, fogo, tudo isso, certo? Aí tem aqui, ó, os pictogramas representavam tanto ideias quanto objetos ou seres. A partir dessa informação, crie. Aqui ele deu o exemplo, mas vocês vão criar de vocês. E depois a tia vai querer ver, tá? Vai querer ver o que foi que vocês colocaram. Para representar a amizade, para representar a chuva. Ó, aquela nuvenzinha, né? Uma nuvenzinha com a chuva, as pinguinhos de água caindo, pode ser uma representação. Representar a amizade, um coração, uma flor, uma rosa, alguma coisa assim. Ou alertar sobre a aproximação de um inimigo. Aí eu deixo a critério de vocês. Tudo bem? Atividade de casa corrigida, fica faltando somente a fotocopiada, que na próxima aula a gente faz a correção assim que começar, tudo bem? Agora a gente vai para o nosso conteúdo novo, tá bom? Classificação das palavras quanto ao número de sílabas, na verdade é uma revisão, né, do nosso conteúdozinho. Tem lá monossílabas, possui apenas uma sílaba, dissílaba, possui 2 sílabas, café, ira, aí, transpor, beleza? Trissílabas, eu possuo, a palavra tem 3 sílabas, cinema, próximo, perspicaz. E eu chamo a atenção de vocês para essa palavra, cadê aqui, ó? Perspicaz. Olha como é a separação silábica da palavra. Ficou tortinho, né? Deixa eu ver se consegue. Perspicaz. Odaí. Perspicaz, ó, consoante, vogal, 2 consoantes. Não se esqueçam que não existe sílaba sem uma vogal, pelo menos uma vogal, certo? Aí eu tenho polissílaba, possuem 4 ou mais sílabas, avenida, literatura, amigavelmente, otorrinolaringologista, otorrinolaringologista. Chega para a mamãe e diz, ó mãe, você fala uma palavra bem comprida, mostra para ela essa daqui. Tá certo? Monossílaba, apenas uma sílaba, dissílaba.
duas sílabas, trissílaba, três sílabas, polissílabas acima de 3. De 4 em diante, todas são polissílabas. Joinha? Classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. Deixa eu tirar aqui minha fotinha do lado para não atrapalhar. Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. É o que chamamos de sílaba tônica. Leia e observe. Olha a palavra favor. Favor. Quando, visuzinho, né, macetezinho, quando eu tenho a palavra acentuada, se eu tiver uma sílaba acentuada, eu percebo que essa sílaba tem a pronúncia mais forte. Quando eu não tenho, eu chamo como se fosse alguém que está um pouquinho distante, né? Favor! A sílaba que eu me prolongo mais pronunciando é a sílaba mais forte da palavra. Gente, isso vai servir para tudo. Todas as palavras podem usar que funciona. Então, em favor, o vor é a última sílaba e é a sílaba mais forte, que eu pronuncio com mais intensidade. Justiceiro, o sei com maior intensidade. Sócrates, aí olha tia, tá acentuado, então eu sei que essa daqui, o só, é a sílaba mais forte, é a minha sílaba tônica. Tudo bem? Quanto a essa classificação, eu vou usar a posição da sílaba tônica para determinar, classificar qual é a sílaba tônica e que tipo é essa palavra. Lembrando que, primeiro, eu preciso da divisão silábica, né? Faço a divisão de sílabas e depois, do final da palavra para o começo, eu começo a contar a quantidade de sílabas. Última, penúltima e antepenúltima. É assim que eu vou fazer a classificação dela quanto à sílaba tônica, tá? Então, as palavras oxítonas são as palavras cuja sílaba tônica aparece na última sílaba. Aqui eu tenho algumas acentuadas e tenho uma não acentuada. Mas o esqueminha de chamar como se fosse uma palavrinha que tá, uma pessoinha que tá ali um pouquinho distante, que você está chamando a atenção, serve, tá? Pajé. Jé, última sílaba tônica, oxítona. Urucum. Urucum. Não é acentuado, mas quando eu chamo eu percebo que a última sílaba eu me prolongo mais nela. Se eu me prolongo, demoro mais falando, ela é a sílaba mais forte. Manacá, acentuado. Sabiá, acentuado. Café, acentuado. São as minhas sílabas tônicas, sendo a última, se é a última sílaba tônica, eu tenho as palavras aqui, ó, oxítonas. Joinha? Tudo bem? Vamos lá. As paroxítonas. Lembrando que eu começo a contar da última para a primeira, tá? A última é oxítona, aqui eu vou ter a penúltima sílaba mais forte. Se eu tenho a penúltima sílaba mais forte, ela vai ser paroxítona. São as palavras cuja sílaba tônica aparece na penúltima sílaba. Olha aqui, ó. Casa. Divisão silábica. Bora lá, canetinha, aparece para mim. Aqui, ó. Casa. Da última para o começo. Casa. A penúltima. Rato. Túnel. Esse aqui, ó, tá facinho, tia. Eu já vi que é acentuado, então ela é a sílaba mais forte. Beleza. Urso. Fazenda, eu já tenho trissílaba. Então eu faço, ó. Fazenda. Penúltima, paroxítona. Beleza? Vamos lá. Quando eu fico fazendo isso, gente, é para apagar os risquinhos que eu faço, tá? Porque senão ele aparece no próximo slide e aí atrapalha a nossa visão. Paroxítona. São as palavras cuja sílaba tônica aparece na antepenúltima sílaba do final
para o começo, a gente vai contar. Última, oxítona, penúltima, paroxítona, antepenúltima, proparoxítona. Beleza? Eu fico o tempo todo olhando para mim, eu tenho que olhar para a câmera. Eu quero ver se eu estou realmente aparecendo para vocês, se os meus movimentos de mão, linguagem corporal estão condizentes com o que eu quero realmente passar para vocês. Mas vamos aqui. Eu tenho analítico, eu separo, canetinha, volta para mim, canetinha. Aqui. Separo analítico. Do final para o começo, última, penúltima, antepenúltima, acentuada. Hipérbole, a mesma coisa, ó. Separo, separo, separo. Aqui, ó, antepenúltimo. Jurídico, acentuadinho, ó. Cólica, também. Assíndeto, também. Percebam um pequeno detalhe. Todas elas acentuadas. O que isso quer dizer? E agora? Dá para chegar a alguma conclusão? Tia vai ajudar vocês. Ó, tô falando de proparoxítona, antepenúltima sílaba tônica. Se são acentuadas, todas que a gente viu aqui, chega-se à conclusão que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas elas serão acentuadas. Joinha? Quando eu perceber que eu tenho palavras com a partir de 3 sílabas e que a minha sílaba mais forte é a antepenúltima, eu já vou lembrar que ela vai ser acentuada. Árvore. Árvore. O nome da tia, Bárbara, também é acentuado. Proparoxítona. Joinha? Vamos fazer. Olha a quantidade de riscos que a tia fez. Aqui a gente encerra nosso conteúdinho, nossa revisãozinha básica. Atividade para casa, responder a lição de casa, 19 e 20, atividade fotocopiada. Então, a gente vai lembrar o seguinte, na próxima aula que a gente for se encontrar, a gente vai ter 2 fotocopiadas para fazer a correção. Como a gente tem uma semana, vocês vão olhar, revisar, ver esses slides com calma, perguntar. Se não conseguir alguma coisa, fala com a tia Adriana. A tia Adriana passa as informações pra gente. A gente está aqui o tempo todo para ajudar. Tá, meus amores? Fiquem com Deus, fiquem em casa. Se cuidando pra gente se ver logo, tá? Saudade, viu?